Pessoal, então vamos lá então. Boa noite a todos, oficialmente aqui, né? Iniciando a nossa aula de desenvolvimento e comportamento humano nas organizações. Sejam muito bem-vindos, né? A nossa disciplina aqui da Uniswan. Toda segunda-feira a gente está aqui. Pessoal, então olha só, deixa eu só confirmar direitinho, então, que nós estávamos conversando agora há pouquinho, né? Só confirmando, que aí já fica até gravado aí para quem não puder assistir a aula de hoje, né? Depois vai ver a gravação, aí vai ver o que então a gente combinou. Eu estava achando que a faculdade ia estender uma semana no calendário acadêmico. Houve esse boato aí, a própria coordenação falou que eles estavam conversando lá e talvez ia prorrogar uma semana em função da paralisação. Então, até hoje eu não tinha recebido comunicado nenhum, estava aguardando o comunicado. Aí chegou agora, já quase 6h30 da tarde. Estava aqui me arrumando aqui para começar a aula, eu vi que chegou a mensagem no WhatsApp, fui ver, era um comunicado da coordenação avisando que foi mantido o calendário acadêmico, a semana de provas, não mexeu em nada, mesmo com a paralisação. Então, pessoal, eu estou só fazendo uma pequena mudança, que é a seguinte: eu vou confirmar isso com vocês amanhã, até amanhã eu estou mandando oficialmente lá um comunicado no nosso grupo, vou postar lá no Classroom também, mas provável que a gente não vai ter mais a apresentação dos trabalhos. Porque hoje nós já estamos na reta final aí da unidade 2. Hoje eu consigo dar uma adiantada boa, e vai ficar só um pouquinho da matéria para a semana que vem, para a gente encerrar. Mas aí na semana que vem eu preciso de finalizar a matéria e eu tenho que explicar a prova para vocês, né? Então não dá tempo de fazer a apresentação do trabalho. Mas aí eu tenho certeza que os trabalhos ficaram muito bacanas. Vocês vão me mandar só o trabalho lá pelo Classroom, tá? E aí, de repente, para a nossa segunda prova, a gente pensa na possibilidade de fazer uma apresentação aí e a gente conversa depois, tá? Mas então eu vou mandar oficialmente amanhã um comunicado lá no grupo para vocês, explicando todas essas mudanças que houveram, que aconteceram aí, né? Todas essas mudanças que a gente teve em função da paralisação. Manteve o calendário e a gente vai manter as datas, eu só vou eliminar a apresentação do trabalho, vocês vão só me mandar pelo Classroom. Pessoal, olha só, semana passada eu tinha dado uma adiantada nessa unidade 2 aqui, e tinha parado até aqui. Eu falei dessa parte inicial aqui, foco do treinamento, parei mais ou menos aqui, a diferença do treinamento e desenvolvimento, expliquei isso aqui, e dei uma pincelada por alto, assim, eu falei das etapas do treinamento, né? E eu me lembro que eu vim até aqui, eu parei até aqui, onde eu dei uma explicada geral ali, que o treinamento ele tem essas etapas aí, ó. Começa com o diagnóstico, que aí hoje eu vou ver cada uma dessas etapas separadamente, falar um pouquinho de cada uma, para você entender como que é feito esse diagnóstico. A segunda etapa depois, o desenho, que é o planejamento, depois a implementação e depois a avaliação. Porque treinamento, eu falei na semana passada, isso é um processo cíclico. Você vai levantando necessidades, fazendo o planejamento dos treinamentos, implementando os planejamentos, e você tem que ter um mecanismo de controle, de avaliação. Ao final de cada treinamento, né, é necessário que a empresa faça uma avaliação para ela ver se o treinamento deu resultado, qual foi o resultado daquilo. E até também a empresa tem os próprios métodos de avaliação de desempenho dela, que ela precisa procurar avaliar se os treinamentos que estão sendo aplicados estão dando um bom resultado, o pessoal está assimilando bem o treinamento. Né? Como eu falei nas aulas anteriores aí, os maiores erros que as empresas cometem é fazer aqueles treinamentos aleatórios, de vez em quando, pega um tema qualquer, aí reúne a turma, faz um treinamento, mas não tem uma avaliação, sabe? Não tem esse processo cíclico, né? E ela também não faz avaliação de desempenho normalmente, muitas empresas não fazem, né? Empresas menores e tal, às vezes não fazem esse processo de avaliação de desempenho,
E isso tem que funcionar, como eu falei, interligado. À medida que você vai avaliando o desempenho, você vai identificando as carências de treinamento, vai fazendo aquele processinho de levantamento das necessidades de treinamento, chamado LNT, nós vamos ver ele hoje aqui com um pouquinho mais de detalhes. Você vai levantando as necessidades de treinamento, preparando novos treinamentos, implementa os treinamentos, daqui a pouco avalia se aquilo está dando resultado e isso vai funcionando de forma cíclica, o ano inteiro, né? Aí essas empresas que fazem daquele método que eu falei aqui, que eu já cansei de ver, né? Simplesmente reúne o pessoal, faz um treinamento qualquer lá e não avalia, é melhor do que nada, como eu falei. Não quer dizer também que está sendo desperdiçado aquele treinamento, mas o treinamento, ele não está sendo feito da forma como manda realmente a metodologia de treinamento, né? Com certeza não vai surtir o mesmo efeito de um treinamento que você faz aplicado dentro das normas, como manda aí as novas metodologias de recrutamento, de gestão de RH, né? Então, esse é que é o grande problema do negócio. Então, pessoal, vamos então dando sequência aqui, então. Deixa eu mostrar aqui para vocês, ó, a gente tinha parado então aqui, e como eu falei, hoje nós vamos falar sobre cada uma das etapas separadas. Ó, nós já estamos, ó, na página 316 do livro do Kevenato. Lembra que eu falei com vocês? A gente vai vendo aos pouquinhos, cada capítulo do livro, ó, já está já bem avançado no livro lá. Muito bacana. Então, olha lá, ó, o diagnóstico das necessidades é a primeira etapa. Então, a primeira etapa de um treinamento é o levantamento das necessidades de treinamento, chamado, a gente vê muito o termo LNT, que a organização apresenta. Essas necessidades nem sempre são claras e precisam ser diagnosticadas a partir de certos levantamentos e pesquisas internas, capazes de descobri-las. Necessidades de treinamento são carências de preparo profissional das pessoas, ou seja, a diferença entre o que uma pessoa deveria saber e fazer e aquilo que realmente ela sabe e faz. Né? A gente vai ver hoje também falar um pouquinho sobre avaliação por competência também, falar um pouquinho já, né? Porque hoje as empresas elas avaliam muito seus funcionários em termos das competências que eles precisam para exercer aquela função que ele exerce lá na empresa. E essas avaliações e esses levantamentos de necessidade de treinamento são feitos, né, por setores. Né? Você deve avaliar cada departamento, né? Você avaliar o que cada funcionário precisa de competências, de conhecimentos, dentro lá daquela função que ele exerce, lá no setor que ele exerce. Né? E aí, para cada competência, por isso que ele fala aqui, ó, né? São carências de preparo entre o que a pessoa deveria saber e o que ela realmente sabe. O que ela deveria fazer, o que ela realmente faz. Então, por exemplo, se você está avaliando o setor de vendas lá, você tem lá, por exemplo, lá tem que tentar criar um indicador que meça lá a quantidade de contratos que a pessoa vende. Então, você tem lá o nível de técnicas de vendas exigido de cada uma das pessoas. Então, você tem que tentar fazer uma avaliação para você ver o nível aí você tem um nível de técnicas de vendas que a pessoa precisa ter. E aí você, de repente, percebe que a pessoa está abaixo daquilo. Ela tem determinadas técnicas que ela não sabe, que ela não aplica, e por isso, de repente, o rendimento dela está um pouco abaixo do que esperava. Então, ela precisava saber fazer coisas um pouco mais avançadas e, no entanto, ela está um pouquinho atrás daquilo. Então, você vai preparar, vai indicar para o RH para preparar um treinamento em técnicas de vendas para atender aquelas necessidades daquele grupo de vendedores lá, para que eles cheguem ao nível de conhecimento, de competências desejado. E assim vai para cada setor, o nível de
financeiro, lá o setor financeiro. O cara da área financeira, ele precisa de conhecimentos de Excel avançado, ele precisa de conhecimentos de análise de indicadores financeiros, de análise de investimento, aí, sei lá, aí depende de empresa para empresa, né? E depende do cargo que a pessoa exerce. Mas então você tem que dar um jeito de medir o conhecimento dele lá, de Excel, de análise de indicadores, para você entender. Ele precisava ter um determinado nível. E ele está um pouco abaixo daquilo. Você precisa terminar de preparar ele para que ele alcance o nível desejado, para que ele tenha o rendimento desejado. E aí vai, cada área da empresa, né, você vai fazendo esses levantamentos das necessidades de treinamento, tentando elaborar programas de treinamentos o mais específicos possíveis. Está vendo que é uma coisa bem diferente daquilo que eu vi em algumas empresas, que o cara, periodicamente, ele pega um tema e faz um treinamento e dá um treinamento para todo mundo. Beleza, menos mal. Não quer dizer que isso, né, não esteja valendo de nada, não. Está valendo, mas isso não é um programa de treinamento e desenvolvimento. Né? Você está dando um treinamento genérico para todo mundo. Aí, você lembra que eu falei, 15 dias atrás, você corre o risco de estar dando remédio para quem não está doente. Você pega um treinamento genérico lá, por exemplo, um treinamento em que eu falei, um exemplo aqui que eu vi, né? Em redação comercial, aplica aquele treinamento lá para todo mundo da empresa. Tinha gente lá que não precisa daquilo. O cara trabalha na área financeira, ele estava precisando muito mais de treinamento nas ferramentas financeiras do que treinamento em redação comercial, que ele nem usa tanto. Ele fica lá só fazendo cálculos lá, mexendo com planilhas financeiras, né? E, como eu disse, eu vi uma vez numa empresa o cara fazendo isso, aplicando um treinamento, contratou de redação comercial, aplicou aquilo. Tinha gente que estava lá vendo aquele treinamento que o cara já tinha sido professor de português. Ou seja, não precisava daquele treinamento de português. E a empresa paga por pessoa, né? Está gastando dinheiro com uma coisa que não está servindo para determinadas pessoas. Poderia ter feito uma avaliação separadamente por setor, por pessoa, o mais individualizado possível, para preparar treinamento para essas pessoas o mais individualizado, da forma mais individualizada possível. Então, ainda nessa etapa 1, o treinamento das pessoas na organização deve ser uma atividade contínua, constante e ininterrupta. Como eu falei aqui, né, agora há pouco, ininterrupta, o tempo todo. Tá? Ao mesmo tempo que você está aplicando treinamento, você está levantando as necessidades, preparando o treinamento, aplicando, avaliando, e vai num ciclo. Mesmo quando as pessoas apresentam um excelente desempenho, alguma melhoria das suas habilidades e competências sempre deve ser introduzida ou incentivada. Né? Sempre alguém tem algo mais ali a aprender. Se você faz uma avaliação bem feita, o mais individualizada possível ali, por setor, e o mais individual possível, você consegue descobrir, né, uma área lá que a pessoa precisa dar uma melhoradazinha. A base principal para os programas de melhoria contínua é a constante capacitação das pessoas para patamares cada vez mais elevados de desempenho. E o treinamento funciona como principal catalisador dessa mudança. Então, como é que isso funciona, então, professor? Que até agora eu não entendi. Ó, o Chiavenato, lá na página 18 dele, ele nos mostra aqui, ó, um passo a passozinho, os passos no levantamento das necessidades de treinamento LNT, né? Olha lá, primeiro, ele fala que a gente deve fazer uma análise organizacional. Então, gente, isso aqui, eu acho que algum dia para trás aí eu falei com vocês, passou já um tempinho, eu já esqueci mais ou menos o que eu tinha falado com vocês na última aula lá. Mas eu acho que em algum momento eu falei com vocês. Esses processos de treinamento e desenvolvimento, esses processos de avaliação de desempenho, treinamento e desenvolvimento, né? O processo de elaboração do plano de cargos e salários. Gente, isso tem que ser tudo em conjunto com o planejamento estratégico da empresa. Normalmente, né,
Lembrem que teve um dia que eu até falei com vocês que hoje a importância que o setor de RH tem dentro de uma empresa, né? O RH ele veio sendo trazido para dentro da estratégia da empresa. Então, hoje, essas grandes organizações, você tem lá o diretor de RH. Esse diretor de RH, ele também entende tudo de planejamento estratégico também. Ele entende também das outras áreas da empresa, e principalmente de planejamento estratégico. E ele participa ativamente do planejamento estratégico da empresa. Todas essas ações de avaliação de desempenho e treinamento e desenvolvimento, elas têm que estar de acordo também com o planejamento estratégico da empresa. Porque aqui, fazendo um resuminho, né? O resuminho de um planejamento estratégico, quando você elabora ele, você cria lá, ó, a missão, a visão e os valores da empresa e os objetivos estratégicos das organizações. A gente cria objetivos e metas, né? Então, para você levantar as necessidades de treinamento, você tem que entender quais são os objetivos da organização. Então, você tem que... Por isso que o RH, ele participa hoje ativamente do planejamento estratégico da empresa. Ele está por dentro de tudo, né? E a empresa, ela cria objetivos de curto prazo, médio prazo e longo prazo. Visão de acima de 10 anos. Ela já está colocando no planejamento estratégico dela o que ela vai estar fazendo o ano que vem, nos próximos 2 anos, a curto prazo, o que ela vai estar fazendo a médio prazo, até 5 anos, o que ela vai estar fazendo a longo prazo, até 10 anos, e o que ela vai estar fazendo acima de 10 anos. Para o RH também, ele já ir se planejando, né? Planejando para o futuro. Então, ele vai entendendo as necessidades de treinamento, já vai fazendo as avaliações de desempenho, ele já vai entendendo as aptidões, as competências dos funcionários. Eu falei agora há pouco da gestão por desempenho, né? Gestão por competência, desculpa. Gestão por competência, o RH já vai analisando as competências individuais de cada um e já vai também tentando alocar a pessoa dentro de uma área mais condizente com as competências dela. Então, as empresas modernas hoje trabalham nesse sistema, né? Que empresas menores aí, a gente vê muita coisa errada, gente. Não sei como que, sabe? A gente vê muita coisa errada, e principalmente isso. Eu já cansei de ver. A pessoa tem um talento nato para uma coisa e está lá trabalhando na empresa fazendo outra coisa. E ninguém faz nada, ninguém enxerga isso. A empresa não tem avaliação de desempenho, a empresa não faz esses levantamentos de necessidade de treinamento, não faz avaliação de desempenho, não faz nada, fica ali. A pessoa tem um talento danado para uma determinada área e está lá na empresa trabalhando numa outra área que não tem nada a ver com ela, às vezes, e ninguém toma providência daquilo, o tempo vai passando. Às vezes a pessoa até comenta alguma coisa com a empresa, alguém fala, não, nós vamos ver, a gente vai ver, papapá. Mas o tempo vai passando e a pessoa continua lá. Então, o RH moderno hoje, ele tá fazendo essa gestão por competência, para entender as competências que cada um tem, para tentar alocar da melhor forma possível as pessoas nas áreas para elas atuarem exercendo as competências que ela realmente tem. Isso é importantíssimo, para ela fazer os levantamentos das necessidades de treinamento daquelas pessoas para o futuro, com base nos objetivos que a organização está planejando para o futuro. Então, tá vendo como é que isso funciona, gente? Como uma engrenagem, realmente. Quando a empresa consegue fazer isso dessa forma que eu estou fazendo, é lógico que aqui, às vezes, eu fico falando, e às vezes muitos de vocês ainda não estudaram planejamento estratégico. Então, de repente, fica faltando, né? Não estou conseguindo pescar direito. Mas é porque falta ainda você estudar o planejamento estratégico. Né? Quem já estudou planejamento estratégico deve entender direitinho como é que funciona essa engrenagem. Até porque lá
no planejamento estratégico, você traça suas estratégias para atingir aqueles objetivos e aquelas metas. Então, você tem as estratégias dentro de cada uma das áreas. E essas estratégias também, elas têm que estar de acordo com esses treinamentos que estão sendo aplicados. É tudo uma engrenagem, gente. Por isso que, quando a empresa aplica isso da forma correta, gente, por isso que certas empresas se alavancam. É impressionante. Sabe, eu já vi com os meus próprios olhos, já falei um dia para vocês, já vi com meus próprios empresas que começaram pequenas, mas desde pequeno ela tinha uma organização muito bem estruturada, uma administração muito bem estruturada, porque é outro erro das empresas também, né? Tem empresa que está começando que você vai falar desses assuntos aqui, aí o cara acha, não, mas a minha empresa, por enquanto, ela está pequena ainda, isso aí eu vou me preocupar mais para frente, é o maior erro, porque você tem que começar pequeno e já da forma correta. Não precisa da empresa estar grande para você adotar essas estratégias que a gente fica falando aqui, não. Você pode começar uma empresinha pequenininha com 2, 3 funcionários e desde cedo já está fazendo avaliação de desempenho, já está fazendo treinamento, desenvolvimento, já está fazendo planejamento estratégico, já traçando objetivo, desde que a empresa nasceu, é o certo, mesmo que seja pequena, né? E aí, o que eu falei, eu já cansei de ver, o cara começou com uma padariazinha pequena, daqui a pouco ele transformou a padaria numa mercearia, e lanchonete, e café, daqui a pouco aquilo ali já virou um mini supermercado, já virou um negócio já maior, daqui a pouco virou um supermercado, daqui a pouco, quando o tempo vai passando, você chega lá, você vê, o cara criou uma rede de supermercados. Eu já vi isso acontecer, ué. Já vi, quer ver um outro exemplo na área de roupas? Conheço empresas de amigos meus lá de Minas, lá que começou com a mulher do cara com 2 máquinas de costura, a mulher e a cunhada com 2 máquinas de costura, fazendo essas modas de verão, camisetas, bermudas, shorts, sabe, de muito bom gosto, 2 maquininhas de costura. Daí passou um tempo, eu cheguei lá, eles já tinham feito uma varanda lá na casa do cara, já tinha 12 máquinas de costura, já tinha contratado 12 costureiras. Passou mais um tempo, eu cheguei lá, eles já tinham comprado um terreno, construído um galpãozão, já tinha 50 máquinas de costura lá dentro, já estava vendendo roupa no interior de Minas todo. Passou mais um tempo que eu cheguei, gente, já estava vendendo roupa para o Brasil todo. Sabe? Tudo por causa de um planejamento bem feito. Um planejamento muito bem feito. E desse jeito, já começou pequeno, mas começou da forma certa. Já começou com as técnicas de administração, de avaliação de desempenho, de treinamento, traçando o planejamento estratégico, já entendendo como é que a empresa vai estar nos próximos anos, traçando os objetivos da empresa para daqui 4, 5, 6 anos, traçando as estratégias para a empresa, as estratégias de crescimento da empresa, já preparando os treinamentos, já com base naquelas metas e naqueles objetivos que ela estava traçando, e o negócio vai ter uma beleza, funciona como uma engrenagem. Quando dá tudo certinho, cresce rápido. Sabe? Mas aí muita empresa fica para trás porque não tem nenhum tipo de estrutura disso que a gente está falando. Então, olha lá, você fez o seu planejamento estratégico, fez o diagnóstico organizacional, tem a missão, visão, valores, traçou os objetivos, as estratégias da organização, aí você vai fazer uma análise das competências organizacionais requeridas. Deixa eu ver se alguém querendo entrar aqui, peraí. Não, fez um barulhinho só ali. Análise das competências organizacionais requeridas, que é a definição das competências necessárias, diagnóstico das competências existentes. Então, você vai entender que tipo de competência que a empresa precisa, se ela está traçando o seu planejamento estratégico de longo prazo, criando objetivos de longo prazo, estratégias de curto, médio e longo prazo. Você tem que entender, então, para a gente cumprir
aquelas estratégias, para a gente atingir aqueles objetivos, que tipo de competências a empresa precisa? Aí você levantou as competências que a empresa precisa, vamos olhar então para os nossos recursos humanos. O que os nossos recursos humanos têm dessas competências que a empresa precisa? Então, olha lá, vai determinação de quais comportamentos, atitudes e competências são necessários aos alcances dos objetivos organizacionais. Se a empresa precisa ter determinadas competências para atingir seus objetivos de médio e longo prazo, os funcionários precisam ter aquelas competências. Aí você levanta quem, né, quais funcionários tem, vai fazer uma análise da estrutura de cargo, né, pega lá o plano de cargos e salários, vai refazer seus planos de cargos e salários, ver as competências que cada cargo precisa ter, se há necessidade de fazer alguma readequação, alguma mudança, tem lá, exame dos requisitos exigidos pelos cargos, especificações de cada cargo e possíveis mudanças nos cargos, né? Para você, então, fazer uma análise do treinamento, que tipo de treinamento que você vai preparar para aquelas pessoas, objetivos a serem utilizados na avaliação do programa de treinamento. Então, a gente está vendo como que a coisa é um pouquinho mais complexa do que a gente, às vezes, vê as pessoas fazendo por aí, né? Aí você chega na empresa, vê o cara falar, não, eu preparo um tema aqui, faço um treinamento aqui para todo mundo, reúno todo mundo no auditório. Isso aí é melhor que nada, mas olha só como que um treinamento é elaborado. Olha quanta etapa tem. Começa lá no planejamento estratégico da organização. Você vai analisando tudo, definindo as competências que a empresa precisa, analisando o que os funcionários têm. Então, se precisa de determinadas competências que os funcionários não têm ainda, você vai preparar um treinamento para eles se adequarem às competências que a empresa precisa, e aí depois elabora um programa de avaliação para ver se aquilo ali está dando o resultado que precisa ser dado, né? E aí, pessoal, a empresa faz aquele mapeamento das competências, como eu já tinha falado aqui, né? Quando o treinamento é focado em competência, e que muita empresa hoje moderna, ela já está aplicando esse treinamento focado em competências, né? Baseia-se na lacuna existente entre as competências disponíveis e existentes e as competências necessárias à organização, a cada unidade organizacional, a cada gestor de pessoas ou ao trabalho das pessoas. Então, a empresa precisa avaliar, o RH precisa avaliar, gente, o mais individualizado possível. O setor, por nós falamos aqui, né? Setor financeiro. O setor financeiro da empresa precisa de competências tais. Mas aí você vai avaliando por cargo. Lá você tem supervisor financeiro, tem assistente financeiro. Aí depende de cada empresa, né? Os cargos lá dentro. Mas então, por exemplo, o assistente financeiro, ele é responsável pelo quê? Você tem que criar um programa lá de um planejamento de cargos e salários muito bem feito, fazer a descrição dos cargos, para você entender quais as atividades ela exerce lá dentro, o que é a função daquele cargo lá. Aquele cargo vai ficar lá no computador, manuseando planilhas de Excel, fazendo as planilhas da empresa, ele manuseia o sistema financeiro da empresa, de vez em quando ele importa dados do sistema para o Excel, trabalha aqueles dados no Excel, ele precisa ter conhecimento de análise de indicadores financeiros, então depende muito do que aquele cargo exerce. Você tem que entender o que aquele cargo faz, que tipo de competência ele precisa ter, para você, né? E aí vai, estou falando aqui de financeiro, mas cada área da empresa você tem que analisar. O marketing, por exemplo, o cara precisa ter conhecimento de pesquisa de mercado, pesquisa de marketing. Ele tem outros lá, tem determinados cargos que o cara tem que ter conhecimento sobre marca, sobre gestão de marca. E aquele cargo lá vai cuidar da marca da empresa. Então, que tipo de competência ele precisa ter? Então, os gestores, eles precisam estar preparados para fazer essa avaliação dentro de cada área, né?
há certa similaridade com o levantamento das necessidades de treinamento mencionado. Neste caso, o treinamento significa a maneira pela qual se tenta preencher as lacunas e equiparar as competências existentes com as necessárias à organização. Assim, os indicadores de necessidades de treinamento são os gaps de competência. O que são esses gaps? As lacunas, como eu dei o exemplo, né? Lá da vendas. O cara tem que ter determinado nível de técnica de vendas. O desempenho dele não está tão bom, você faz uma avaliação e percebe que ele não domina certas técnicas de vendas. Existe uma lacuna, um gap, né? Ele precisava ter determinado nível de conhecimento, o nível dele está abaixo. Então, você vai preparar um treinamento para ele atingir ao que a empresa precisa. A área financeira, mesma coisa, nível de Excel. O cara precisa trabalhar com diversas ferramentas do Excel, precisava ter um certo nível de Excel e o nível dele está um pouco abaixo. Você aplicou um teste nele lá, viu que ele não tem conhecimento de uma série de ferramentas de Excel. Então, vamos preparar um treinamento em Excel para ele suprir esse gap, para ele chegar ao nível que a empresa precisa, né? Então, gente, olhando assim, né, às vezes parece ser uma coisa complexa demais, mas, infelizmente, você vai aprender exatamente isso no dia a dia. Quem vai trabalhar com isso vai aplicar esses conceitos no dia a dia, vai ver que não é complexo isso. Não é tão complexo, não, né? E, infelizmente, é uma coisa, eu não sei se eu falei foi nessa turma, mas eu acho que foi, eu vou falar mais rápido aqui para não ficar, às vezes, repetindo o que eu já falei, mas é uma coisa que você precisa entender. Eu acho que foi nessa turma que o aluno perguntou para mim, professor, será que a gente já tem condições de preparar uma avaliação de desempenho? A gente vai ter condições de preparar um treinamento numa empresa? Eu falei, gente, infelizmente isso, para você poder falar assim que você já está dominando as ferramentas, você tem que praticar. Infelizmente, aqui no curso, a gente vê a teoria, né, e tal, papapá. Você tem capacidade, sim, de chegar numa pequena empresa aí que não tenha treinamento, desenvolvimento, que não tenha avaliação de desempenho, você tem condições com essas teorias do Chiavenato, pega o livro do Chiavenato, dá mais uma aprofundada nisso aí, você vai ter condições de preparar uma avaliação de desempenho, preparar um treinamento numa pequena empresa, você, né, com base nisso, tudo isso que eu estou falando para vocês, passando de experiência, de coisas que eu já vi, de como que deve ser feito, você vai ter condições sim. Agora, para você falar que você é um expert em avaliação, em treinamento e tal, você precisa praticar. E aí, normalmente, como eu falei aqui, né, depois que você se forma, se você vai para essa área, você vai ter alguém lá dentro da empresa, um seu gerente lá, que já vai ser, o cara já vai ter 20, 30 anos que ele mexe com aquilo, o cara já sabe, já fez pós-graduações, mestrados nessa área, aí sabe tudo. Aí ele vai te passando um pouco do conhecimento dele também. Aí você já chega na empresa com um nível bom de conhecimento. Pode não ser um expert, mas você chega lá, o cara vem falar para você de levantamento de necessidade, você já sabe o que ele está falando. Você não está cru, né? Vai falar de avaliação de desempenho 360 graus, você sabe o que o cara está falando. Ah, beleza. Você vai falar de BSC, você tem uma noção da ferramenta, sabe que é uma ferramenta que mede os indicadores de desempenho, você tem uma noção boa. Aí você vai trabalhar lá com o seu gerente lá, que já conhece muito, muito, muito mais do que você, ele vai te passando o conhecimento dele também, vai te dando tarefas para você fazer, você começa a participar dos programas internos da organização, vai vendo a coisa acontecer, vai colocando a mão na massa, você vai se desenvolvendo ainda mais, né? Até você, depois de estar lá 10, 15 anos trabalhando naquela área lá, você poder falar que, né, você já está num nível avançado naquilo ali. Então, a prática é que realmente faz uma diferença danada na vida do profissional, né? Mas, quando você também está fazendo administração de empresa, a gente também aqui também não tem nem como também ficar se aprofundando demais em tudo também, não, porque não, depois você vai para outra área, né? Por isso que os cursos são feitos assim, você vê um pouco de cada área,
ao longo do seu curso. Você sai da sua graduação com uma noção boa de cada uma das áreas. Aí você tem que se especializar numa área, né? Então, não adianta a gente ficar aqui se aprofundando demais em treinamento e tal, sendo que depois você está fazendo administração. Aí você vai seguir para a área financeira, vai fazer MBA, você quer ser gerente financeiro, diretor financeiro. Você tem que ter uma noção boa disso aqui, como eu falei. Né? Tem que ter um conhecimento de treinamento, de avaliação de desempenho. Mas você tem que se especializar na sua área lá. Né? É assim que a vida funciona. Isso aí, gente, é em todas as áreas. Isso é em todas as áreas. Você vê, por exemplo, dentistas. Pega um dentista para você ver. Às vezes o dentista lá é um excelente dentista nessa área de implante. O cara chega, é expert em implante. Mas canal ele não faz. Aí precisa fazer um canal, ele tem que te indicar um outro dentista para você ir lá fazer o canal com outro dentista, porque canal ele não mexe. Ah, mas ele não é dentista? É, mas ele não se especializou em fazer canal. Ele tem uma noção. Lá na faculdade de odontologia, ele estudou sobre fazer canal, mas ele não se especializou naquilo. O negócio dele é fazer implante. Aí você vai lá no cara que faz canal, fala para ele, ó, faz um implante para mim. Fala, não, implante eu não mexo. Manda ele pôr um aparelho para corrigir. Não, ortodontia não é comigo. Cada um tem a sua área de especialização. Todos são dentistas. Ele tem uma noção boa de cada área. Igual o administrador de empresa. Né? Ele tem uma noção boa de cada área, mas se especializa numa. Pessoal, é assim que a coisa funciona. Né? Aí tem uma coisa também que é bom, gente, até bom para alertar vocês sobre a carreira de vocês. Existem dois tipos de profissionais no mercado. Dois tipos. Tem o especialista e o generalista. Alguém já ouviu falar desses termos? Especialista e o generalista. Quem já ouviu falar? Ninguém nunca ouviu falar desses termos. Seria o que se conhece um pouco de tudo? O nome próprio nome já diz. Exatamente. O outro se especifica em uma área. Eu, por exemplo, eu sou bem generalista, porque eu sou formado em administração. Eu fiz 2 MBAs em finanças. Então, eu comecei a me especializar em finanças. Só que eu não segui para a área financeira. Na verdade, eu fui promovido na área comercial e de marketing. Olha para você ver o que aconteceu com a minha vida. Aí, na faculdade, quando eu comecei a dar aula, eu fui dar aula no curso de marketing e de RH. Olha para você ver que confusão. Eu me especializei academicamente em finanças, mas trabalhei na área comercial e de marketing. Também trabalhei na área de RH. Fui dar aula na área de marketing e de RH. Acabou que hoje, né, eu entendo bastante coisa de finanças, eu entendo bastante coisas de marketing, e entendo bastante coisas de RH. Só que também tem um problema. Eu não sou, assim, especialista em nada. Sabe? Se eu pudesse falar assim, o que eu sou realmente, assim, que eu posso falar que é a coisa que eu mais domino, talvez seja a área de vendas, porque eu trabalhei com vendas há já está indo para 20 anos que eu sou gerente comercial e trabalho com treinamento de equipes de vendas. Então, desenvolvi uma habilidade boa nessa área de RH e tal, dou aula nessa área de RH, dei aula no curso de marketing, estudei muita coisa de marketing, mas a minha especialização na faculdade mesmo foi na área de finanças. Então, eu acabei tendo uma noção boa de cada área. Então, eu posso falar que eu sou mais generalista do que especialista. Que aí agora, é diferente do que aquele cara que formou administração, aí, em um determinado momento, ele falou, não, eu quero seguir para a área financeira. Aí foi fazer finanças e foi trabalhar na área de finanças. Aí ele fez um MBA em finanças, virou gerente financeiro. Daqui a pouco ele foi fazer um mestrado em finanças, já virou diretor financeiro.
Então, ele está cada vez mais, ele lá vai estudando mais finanças e trabalhando mais e crescendo mais dentro da área de finanças. Então, aquele cara, ele acabou se tornando um especialista na área de finanças. Então, isso depende, gente, dos objetivos de vida também que você tem. Para mim, eu acho, de certa forma, até bom eu ter acabado me tornando um generalista, porque eu estou abrindo uma empresa de consultoria, né? Então, eu não sou lá, assim, um especialista em finanças, não, mas eu entendo bem o cara chegar lá e dar orientação na área de finanças para a empresa. Mas também, se o cara quiser uma consultoria na área de vendas, eu também sei. Se o cara quiser uma consultoria na área de RH, eu também sei. Então, eu tenho diversas áreas, eu só não me aprofundei muito na área de produção, lá, aquela área que tem dentro da administração, tem uma área de produção que eu não me especializei demais nela. Isso tem... O que é melhor, o especialista ou o generalista? Aí depende. Depende dos seus objetivos da sua vida. Se você pensa em abrir uma empresa, tal, ou abrir uma empresa de consultoria, de repente é bom que você adquira conhecimentos variados. Agora, o bom é que quando você é especialista naquela área, né, você se torna um grande especialista dentro de uma área, você também é bem valorizado no mercado, né? Porque o cara está falando assim, ó, eu preciso de um cara bom na área de finanças. Aí várias pessoas já conhecem. Aí, o cara da área de finanças é fulano de tal. O cara é especialista naquilo, né? Falar, eu preciso de um cara bom aqui na área de treinamento e desenvolvimento. Aí tem alguém que é especialista em treinamento e desenvolvimento. É provável que o nome dele vai ser mais lembrado. Que ele vai ter, né? E ele vai ser bem remunerado por aquilo, porque ele se especializou naquela área lá. Né? Pessoal. Mapeamento das necessidades. Aí, então, pessoal, ó, nós vimos aqui o mapeamento, né, o LNT, levantamento das necessidades de treinamento. Vimos que tem empresa que faz esse levantamento com base nas competências. Então, uma dica que eu dou também, gente, procura ler coisas sobre gestão por competência, tá? Procura, independente de qual área você for seguir na sua vida, sempre que você vê, vai ter uma palestra falando sobre o tema gestão por competência, procura ver. Se você vê um vídeo falando de gestão por competência, procura assistir. Tá numa livraria, viu lá um livro novo que saiu falando de gestão por competência, dá uma olhada lá, vê se realmente é interessante, compra, se tiver condições, compra o livro, porque é um conceito mais recente, que as empresas estão implementando aí. As grandes organizações hoje só falam em gestão por competência, tá? Então, é bom você ter uma noção boa disso aí, porque é um assunto muito falado no mercado. E aí, pessoal, ó, a gente aqui começa a falar, então, da próxima etapa, o desenho do programa de treinamento. O desenho do projeto ou do programa de treinamento é a segunda etapa do processo, desse processo. Refere-se ao planejamento das ações de treinamento e deve ter um objetivo específico. Feito o diagnóstico das necessidades de treinamento, ou mapeamento do gap entre as competências disponíveis e as necessárias, torna-se imprescindível desenhar o programa que atenda a essas necessidades, em um conjunto integrado e coeso. Então, você vai preparar o programa, por isso que fala desenho do programa, você vai realmente, como se fosse desenhar mesmo, para aquela área lá, para aquela função, eu preciso de um programa, de um treinamento assim, assim, assado. Para aquela outra área, eu preciso de um outro tipo de treinamento. O programa deve ter objetivos bem definidos que servirão de métricas para garantir o sucesso e deve estar alinhado com os objetivos organizacionais, como nós já falamos, né? Ligado lá ao planejamento estratégico da empresa. Os passos do programa de treinamento. Então, vamos lá. Primeiro lugar, né, é você entender quem deve ser treinado. Quem deve ser treinado.
quem são os treinandos, os aprendizes. Você vai preparar treinamento para todo mundo dentro da empresa, só para determinados cargos, vai preparar treinamentos diferenciados para os níveis organizacionais, que muitas empresas fazem, né? De acordo com as competências do que cada cargo exige, do que cada nível hierárquico exige, né? Mas definindo quem você vai treinar, quem são as pessoas, aí o próximo passo, como você vai treinar? Que tipo de método você vai treinar? Hoje nós vamos começar a ver os métodos de treinamento principais, né? Aqui, infelizmente, a gente não tem tempo para se aprofundar, né? Pegar um determinado método e passar os detalhes. A gente vai ver os tipos de métodos principais que você tem disponível no mercado, como que cada um é utilizado dentro da organização, né? Vai te dar uma noção muito boa, mas, como eu falei, como eu sempre falo, isso aí, infelizmente, a prática é que vai te dar realmente uma habilidade mais avançada dentro dessa área, né? Mas aí, esses métodos, nós vamos falar deles já já, a gente já vai começar hoje a falar deles. Em que treinar? O assunto, o conteúdo, né? Preparar que tipo de assunto, que tipo de conteúdo você vai preparar, quem que vai dar o treinamento, né? Por quem vai ser o instrutor, os treinamentos vão ser dados por pessoas internas, a empresa vai contratar determinados instrutores específicos para cada área, pode-se fazer uma mescla, né? Normalmente, a empresa faz uma mescla, porque, assim, tem muita coisa, muitos assuntos, muitas competências, que você tem pessoas internas bem preparadas para dar aqueles treinamentos. Seja pessoas do RH, os gestores das suas áreas, né? Normalmente, você pega lá um gerente financeiro de uma empresa que já está lá há mais de 10 anos ocupando o cargo de gerente, ele tem um nível de conhecimento que ele tem conhecimento suficiente para ele mesmo dar determinados treinamentos internos dentro lá daquela sua área lá. O RH também ajuda, participa. Agora, se você identificou uma determinada competência, que aí você acha que é necessário chamar alguém de fora, então pode ser também, né? Que de repente a empresa está já olhando para o futuro dela e ela vai, de repente, criar uma nova linha de produtos, ela está com planos de abrir nova linha de produto, aí aquela nova linha de produto precisa de um determinado tipo de conhecimento que a empresa ainda não tem internamente. Então, pode ser que naquele momento seja necessário envolver uma pessoa de fora. Faz uma mescla aí, né? Aí, onde vai treinar, a empresa tem um local específico para fazer treinamento? Tem muita empresa aí que ela tem os seus auditórios próprios, né? E aí ela faz uma parte dos treinamentos dentro dos seus auditórios próprios ali, né? Ou tem muitas empresas que, às vezes, dependendo do tipo de treinamento que ela vai fazer, em certas áreas mais específicas, ela aluga espaços para fazer aquele treinamento. Então, eu já vi, por exemplo, né? É muito comum, quando a empresa quer fazer um treinamento mais avançado nessas áreas de liderança, por exemplo, né? Eu já vi, é muito comum, por exemplo, assim, ó, ela quer fazer, ela tem os seus treinamentos de liderança que ela faz internamente, o pessoal do RH dá aqueles treinamentos de liderança para os pessoais ali de nível mais operacional, só que a empresa quer dar um treinamento avançado para o pessoal lá de cima. Que aí o RH já não serve mais. Aí precisa de uma empresa especializada num treinamento de liderança avançado. E aí tem empresas especializadas no mercado aí que dão esses tipos de treinamento avançado em liderança, que aí é treinamento para diretoria, para nível de gerência da empresa, os gerentões lá da empresa lá que vão participar desses programas avançados aí de treinamento em liderança. E aí eu já vi
empresas que elas, e essas empresas que dão esses treinamentos cobram caro. Treinamento aí não é baratinho, não. A empresa tem que ter bala na agulha para bancar um treinamento desse. E, normalmente, ainda essas empresas aconselham a organização a alugar um espaço, a fazer esse treinamento no final de semana, num sítio, por exemplo. Eu já vi empresas fazerem isso, aluga um sítio, ou, né, normalmente esses sítios aí que eles fazem festa de fim de ano, aluga lá de sexta a domingo, então os funcionários saem, aqueles gerentões lá, né, são só um grupo de pessoas que vão participar desse treinamento, eles pegam uma vanzinha lá na sexta-feira de tarde, no final do expediente, vão para o sítio, fica até domingo lá no treinamento, aí sexta-feira à noite, rodadas de treinamento, treinamentos muito aprofundados, aí sábado o dia inteiro treinamento, domingo também até certa hora do dia, domingo encerra ali o treinamento, papapá, aí o pessoal volta para casa, fica o fim de semana lá, isolado, como se fosse um retiro, voltado para treinamento e liderança. Mas isso depende, né, dos objetivos que a empresa tem com aqueles treinamentos que ela está programando, né? O que mais? Quando treinar? A época, o horário de treinamento. Esses treinamentos vão ser de quanto em quanto tempo? A empresa vai fazer treinamentos mensais, treinamentos trimestrais, serão treinamentos semestrais, anuais. Então, normalmente, gente, a empresa ela passa o ano todo dela analisando o mercado, construindo o seu planejamento estratégico para os próximos anos. Então, por isso que eu falei, o RH hoje, ele participa da elaboração do planejamento estratégico. Então, à medida que a empresa vai elaborando o seu planejamento estratégico, o RH também já vai enxergando que tipo de treinamento ele vai precisar fazer, qual os períodos em que ele vai fazer aqueles treinamentos. Então, e aí estabelece, tem determinados treinamentos que são feitos mensais, tem determinados treinamentos que são feitos trimestrais, tem determinados treinamentos que são semestrais, e tem esse tipo de treinamento que eu falei aqui, que às vezes é um por ano aí que ela faz, né? De os treinamentos mais avançados de alto nível, a nível de liderança, esse tipo de coisa e tal. Mas aí, normalmente, a empresa tem um orçamento para isso, né? Então, dentro do planejamento estratégico, você tem, a empresa destina uma verba e vai falar para o RH lá, ó, você vai ter tantos mil de orçamento para destinar com programa de treinamento. Então, por isso que o RH já passa também o ano todo fazendo orçamentos. Ele sabe que ele vai ter um orçamento lá. Tantos R$1.000 por ano para ele queimar, para ele gastar com treinamento. Então, de posse do valor que ele tem para gastar, ele começa a fazer seus levantamentos das necessidades. Por isso que eu estou falando, ele passa o ano todo junto com o planejamento estratégico da empresa, programando. Quando encerra o ano lá, encerrou o planejamento, a empresa já tem definido o que ela vai fazer de treinamento para o próximo ano. Tá? Então, é assim que normalmente funciona. E para que você vai treinar os objetivos de cada tipo de treinamento, né, que a empresa vai estar fazendo. Nossa, professor, mas esse troço, então, realmente é complexo. É complexo, né? Um programa de treinamento, desenvolvimento bem elaborado, ele funciona muito bem, mas tem que ser tudo muito bem planejadinho. E aí, você chegou no final do ano, né, e começou o ano que vem, bota a coisa para rodar. Né? Aí você já tem estabelecido ao longo do ano todos os treinamentos que você vai fazer. E aí você também tem que vir fazendo o acompanhamento para ver se o que você planejou está surtindo efeito, se está dando certo, ou se você tem necessidade de fazer algum tipo de remanejamento para os próximos treinamentos ao longo do ano. É assim que normalmente é feito. O programa de treinamento deve estar associado com as necessidades estratégicas da organização.
Olha aqui que a Venato fala, que eu vivo falando com vocês, ó. Comprar pacotes de treinamentos, isto é, programas já prontos e vendidos como produtos enlatados e fechados, nem sempre soluciona as necessidades da organização. É preciso avaliar as necessidades da organização e das pessoas e estabelecer critérios precisos para determinar o nível de desempenho almejado. Olha, professor, realmente, então, o negócio é mais complexo do que eu pensei. Sim, né? Porque tem muita gente que, às vezes a gente vê anunciado nessas redes sociais, em programas de treinamento e desenvolvimento. Você tem os pacotes, aí tem empresas que chegam, já vendem os programas, os treinamentos e tal, em determinadas áreas. Aí tem muita empresa que compra. Eu estou falando que é ruim, que está errado, não, né? Mas nem sempre isso vai surtir o mesmo efeito, do que você elaborar um treinamento específico para a sua empresa. Porque, como eu falei, tem empresas que ficam, né, acompanhando o que está sendo oferecido. Aí tem um treinamento em Excel. Aí, que bom, ó, compra lá um treinamento, contrata um treinamento e dá um treinamento em Excel. Daqui a pouco vê lá, treinamento motivacional. Aí, compra lá um treinamento motivacional. Aí já vem um pacote pronto. A empresa que vem dar aquele treinamento, ela já tem um pacote pronto, um treinamento pronto, que ela faz de uma forma genérica, né? É bom, não estou falando que seja ruim, é melhor do que não fazer nada. Mas quando você faz um programa específico para a sua equipe, seguindo todos os passos, com base no planejamento estratégico, olhando para cada setor da empresa, para cada cargo da empresa, cada tipo de competência que a empresa precisa, e faz um planejamento a longo prazo, né, voltado para as necessidades específicas da sua equipe, gente, a probabilidade disso funcionar melhor aumenta consideravelmente, né? Você não precisa de estudar demais, entender, para você entender que realmente, quando a coisa é feita dessa forma que eu estou passando, funciona melhor. Pessoal, olha só, como eu vou mudar aqui de assunto, e eu vou passar a falar agora dos métodos de treinamento, tá? Aí tem diversos tipos de método, a gente não vai se aprofundar neles não, mas nós vamos ver como é que funciona cada um deles. Eu vou dar um pequeno intervalo, vou pegar minha aguinha lá, que aí eu volto, já pego desse assunto novo, os métodos de treinamento, ó. E aí a gente vai até onde der para a gente chegar, vai ficar pouca coisa para a aula que vem, para a gente encerrar o assunto. Então, como eu tinha falado, na aula que vem, a gente vai chegar, fazer o encerramento do assunto e já pegar a prova para passar para vocês. E vamos dar uma semana para vocês entregarem a prova. Para quem chegou depois, pessoal, eu no início estava combinando com a turma em função dessa mudança toda que houve no programa, né? E a faculdade não estendeu a semana de prova, manteve o mesmo calendário, né? Então, eu tô pensando seriamente em a gente não fazer a apresentação da APS, nem vai dar tempo. Eu vou só confirmar com vocês isso amanhã, mas é bem provável que a gente não tenha. Então, e a APS eu estou estendendo o prazo para você me entregar até a semana que vem. Eu vou confirmar isso tudo lá, vou mandar um WhatsApp para vocês confirmando as novas regras todas direitinho, da data certa, que vai ser só entregar lá pelo Classroom, e amanhã eu mando para vocês. Gente, vou dar um pequeno intervalo, 8 horas em ponto, devo estar voltando aqui. Só um aluno que posta a APS. Tem que ter o nome de todo mundo, né? Tendo o nome de todos, um só postando é o suficiente. Pessoal, 8 horas a gente está voltando aí, tá bom? Vamos dar sequência para a gente poder finalizar a nossa aula de hoje vendo esses métodos de treinamento e desenvolvimento. Que aí aqui, pessoal, olha só, a gente divide esses métodos de treinamento em 4 grupos. Você tem os métodos de apresentação,
que são os métodos mais tradicionais aí que a gente conhece, os métodos tipo de palestras, né, instrução audiovisual, quando você reúne o pessoal no auditório, faz ali uma apresentação, exposição, normalmente usando-se um laptop, um projetor, uma caixinha de som. Então, palestras como as aulas que a gente dá mesmo lá na faculdade, né? É um método muito utilizado, tá? A gente vai ver que no final das contas, pessoal, quando a gente acabar de ver tudo, você vai entender que, na verdade, não existe um método melhor do que o outro. A gente, na verdade, o RH, normalmente, a empresa faz uma mescla. Ela, para cada tipo de situação, para cada objetivo que ela tem, ela aplica um método mais apropriado para cumprir aquele objetivo que ela quer cumprir. Então, normalmente, ela, dentro de todo o programa que ela faz, ela vai utilizar as palestras também, as instruções audiovisual, mas aí ela vai mesclando com outros tipos de métodos também, que também têm a sua eficiência, também são eficazes, né? Então, olha lá, você tem métodos práticos, que a gente vai ver, que são métodos mais ligados à simulação do dia a dia. Então, você tem treinamento no local de trabalho, estudo autodirigido, simulações, estudos de casos, jogos de negócio, dramatização. A gente vai falar um pouquinho de cada um individualmente, tá? Estou mostrando aqui de uma forma mais ampla aqui todos os métodos, depois a gente vai passando sobre cada um, né? Mas então os métodos práticos são aqueles mais voltados para situações do dia a dia, né? Eu vou dar alguns exemplos para você daqui a pouco, tá? Quando eu entrar em cada um separadamente, a gente tenta dar algum tipo de exemplo para você entender como é que aquele método funciona. Mas você tem métodos de formação de grupos também, aprendizagem pela ação, treinamento de equipes. Você tem, hoje em dia, né, gente, com a facilidade dessas novas tecnologias, né, você tem os e-learning, são métodos aprendizado à distância, mídias sociais, realidade virtual, métodos que normalmente utilizam tecnologias, né, para você poder fazer treinamentos também. E você, na verdade, no final das contas, você vai entender que você usa um pouco de cada coisa aqui. Cada um deles tem uma função diferente, cada um deles cumpre um objetivo um pouco diferente, cada um deles voltados para objetivos diferentes dentro da empresa, tá? Então, depende muito do tipo de necessidade que você levantou, do tipo de competência que você precisa desenvolver no funcionário, você, de repente, tem um método que vai funcionar melhor para aquele objetivo que você quer cumprir. Então, vamos ir falando um pouquinho de cada um, a gente vai evoluindo aí até chegar a um certo momento, deixa um pouquinho para finalizar na aula que vem. E aí, pessoal, ó, eu também preciso encerrar assim, um pouquinho antes para ver se tem dúvidas aí com relação à nossa APS, né? Se alguém quer algum esclarecimento aí com a APS. Então, por isso é que hoje eu não consigo finalizar tudo aí. Daqui a pouco eu estou parando, vou tirar dúvidas sobre a APS com vocês. Então, esses métodos de apresentação, gente, vocês conhecem muito bem, né? Que são métodos que as empresas adotam lá internamente, usando lá seus auditórios, ou a empresa aluga um auditório externo, mas são métodos de apresentação parecidos com o ambiente ali de uma sala de aula, uma palestra, né? Elas são aqueles que os aprendizes são destinatários passivos de informações, incluem combinação de métodos que podem envolver os aprendizes ativamente, ajudar na transferência do treinamento. Então, normalmente, né, quando a gente está aqui hoje, a gente está dando a nossa aula por videoconferência, fica um pouco complicado da gente fazer aplicações de determinados conhecimentos, fazer trabalhos em grupo, né? Quando a gente estava dando aula em sala de aula, a gente fazia bastante aplicação de estudos de caso, esse tipo de coisa.
eu gosto muito de levar caso para os alunos resolverem em sala de aula. Eu andei passando alguns casos aqui, que na aula que vem a gente vai ver as resoluções daqueles casos, né, que a gente viu, mas normalmente quando a gente faz em sala de aula, né, é uma coisa que pode ser muito utilizada, trazido para dentro da empresa. A gente faz, eu fiz muitos, usei muito isso em palestras dentro de organizações, em que eu usava o recurso audiovisual, projetor, né, com um laptop, com uma caixinha de som. Então, a gente faz uma parte de uma palestra, passa um vídeo relacionado àquele assunto, depois faz uma aplicação prática daquilo, forma grupos, as pessoas formam os grupos, conversam, trocam ideias, discutem, apresentam uma solução para algum problema, depois a gente faz um debate entre os grupos ali e encerra voltando lá, complementando, fazendo um encerramento do assunto. Então, isso é muito bacana, fixa bastante quando a gente faz isso da forma correta, né? Então, da mesma forma que a gente usa essas técnicas dentro de sala de aula, essas técnicas podem ser utilizadas dentro das organizações como forma de treinamento e desenvolvimento de funcionários. Palestras de instrução audiovisual, que eu acabei de falar, né? Então, lá numa palestra, instrutores comunicam verbalmente o que desejam, que participantes aprendem. Instrução audiovisual inclui o uso de projetores, slides, vídeos, né? Vídeos com sons, estudos de casos, recursos de vídeo raramente usados sozinho, mas em conjunto com palestras. Então, essas instruções audiovisuais, não tem nem muito que eu ficar explicando demais aqui, não, porque são os métodos mais tradicionais que vocês já estão acostumados, né? Tanto em sala de aula, quanto quem já está trabalhando em empresas aí, as empresas usam muito esse tipo de treinamento, de métodos de apresentação. Então, muita gente já está acostumado, já tem muito o que eu explicar aqui. E aí, somado a esses métodos de apresentação, você pode somar a eles métodos mais práticos, né? Então, olha lá, são métodos que exigem que participantes esteja ativamente envolvido na aprendizagem, incluindo treinamento no local de trabalho, simulações, estudos de casos, jogos de negócios, dramatizações, modelagem do comportamento. Então, dentre esses métodos práticos aqui, a gente pode citar algum... peraí, ainda vou falar, peraí. Já vou citar alguns. Então, ele continua falando aqui, o autor, né? Ideais para desenvolver habilidades específicas, compreender como comportamentos podem ser transferidos para o trabalho, experimentar aspectos da realização de uma tarefa e lidar com questões interpessoais. Então, olha aqui alguns deles aqui, ó. Você pode ter treinamentos no próprio local de trabalho, tá? Refere-se ao ensino de funcionários novos ou inexperientes no próprio local de trabalho e durante o expediente, por meio de observação de pares ou gerentes no desempenho de suas atividades e da imitação posterior dos comportamentos observados. Então, vocês, quem já trabalhou em empresas maiores aí, já passou por treinamentos nessas empresas, já devem ter observado aí que, às vezes, você pode fazer um tipo de treinamento de pares, né? Você pega uma pessoa que já tem um conhecimento mais elevado e bota um jovem aprendiz, um profissional que está começando, para ele ficar ali ao lado observando aquela pessoa mais experiente, como é que ela exerce aquela função dela, como é que ela faz. E a pessoa que já tem um pouco mais de experiência vai transferindo o seu conhecimento para o jovem e mais inexperiente que está começando, né? Então, no próprio local de trabalho. Funciona muito bem. Pode falar. Eu trabalhei numa empresa que tinha isso e chamava-se mentorado, né? Você escolheria uma pessoa para ser o seu mentor. Mentoring. Chamado mentoring. Mentorado, né? Você tem o mentor, que é essa pessoa mais experiente, e o jovem aprendiz é o mentorado. Então, você faz programas de mentoria dentro das organizações, entre as pessoas que estão começando ali no próprio local de trabalho, ela senta com uma pessoa já mais experiente e vai transferindo conhecimento. É uma forma de treinamento, né? Um método mais prático. E você está vendo ali a pessoa exercer a função dela no dia a dia dela, ali na prática, como é que ela manuseia. Vamos supor que seja para a área financeira, né?
Vamos supor que nós estejamos aqui falando lá daquela área financeira que a gente falou. O jovem mais inexperiente vai sentar com uma pessoa mais experiente, o mentor, o mentorado vai acompanhando ali, o cara está lá manuseando o sistema financeiro da empresa, então vai passando para a pessoa, onde é que ela vai abrir, o que ela vai fazer, como é que ela vai fazer os lançamentos, aí ela vai para um Excel lá, vai construir uma planilha, vai construir um demonstrativo depois para ser passado para o superior dele. Então, a pessoa está ali no dia a dia vendo, sentado com o mentor, né? É um método prático muito utilizado, um recurso muito utilizado pelas empresas, né? O que mais? Depois ela vai para a área dela tentar aplicar aquele conhecimento, né? Aprendizados autodirigidos permite que funcionários assumam a responsabilidade por todos os aspectos do aprendizado, incluindo quando ela acontece e quem está envolvido. Então, você pode também, tem muitas empresas que elas têm manuais também, né? Além, né, além de estar sentado ali com o seu mentor, a pessoa que vai te dar as orientações ali no dia, você ainda tem um manual, um guia, né, para a pessoa também, ela ter o horário dela sentar e estudar, para ela ver aquilo ali. E quando ela tiver dúvidas, ela recorre lá ao mentor dela, ao guia dela, né? O que mais que eu tenho? Simulações, métodos de treinamento que representam uma situação real em que decisões dos aprendizes levam a resultados que refletem o que aconteceria caso estivessem realmente no trabalho. A gente vai ver alguns métodos práticos aqui que eles são meio parecidos, tá? Como as dramatizações e simulações, eles não são muito diferentes uns dos outros, não. Mas são métodos também muito aplicados hoje e que eu já participei muito. Lá, posso dar um exemplo, né? Lá na empresa que eu trabalhei, lá em Copacabana, era uma administradora de condomínio. Então, o que a gente fazia demais lá? Tem uma parte lá do trabalho da administradora de condomínio, que é aqueles gerentes de relacionamento que atendem os condomínios, eles precisam ir para assembleias de condomínio. Então, gente, é uma coisa que é meio impossível você... Eu estou dando um exemplo lá dessa empresa que você traz para a realidade da empresa que você trabalha, né? Mas pensa bem, por exemplo, a pessoa que entra na organização, aí ela está sendo treinada para ser gerente de relacionamento. O gerente de relacionamento, lá nesse tipo de empresa, ele tem a função de atender os síndicos no dia a dia, né? Tirar dúvidas do síndico, programar os pagamentos do condomínio, dar as orientações por telefone ou pessoalmente, cuidar da parte trabalhista do condomínio. Então, o síndico, né, tá com dúvidas lá sobre escala de revezamento. Esse gerente, ele é treinado para dar orientações sobre essa escala de revezamento. Se o síndico quer chamar a atenção do funcionário, o gerente de relacionamento é treinado para orientar o síndico de como ele vai chamar a atenção do funcionário. Agora, tem uma outra parte do trabalho dele que é difícil a empresa treinar ele nisso, que é quando ele vai para a assembleia de condomínio. Então, esse gerente de relacionamento, ele tem que ter conhecimento suficiente para ir participar da assembleia de condomínio, chegar lá, comandar a assembleia de condomínio, sabe? Saber dar as orientações de como é que aquilo funciona. Então, as assembleias de condomínio, elas têm um ritual a ser seguido, elas têm existe uma legislação, né? O Código Civil determina uma série de práticas, como, por exemplo, aquelas pessoas que apresentam procurações para participar da assembleia. Então, o gerente tem que ter todo um preparo para ele saber conduzir uma assembleia e depois fazer uma ata da assembleia. E dentro de uma assembleia de condomínio acontece um monte de coisas que ele tem que estar preparado. E cada assembleia tem as suas peculiaridades, tem as suas particularidades. Então, como é que a empresa vai treinar um gerente para ele ir numa assembleia? Simplesmente fazendo uma instrução audiovisual, dando uma palestra para o gerente. Não tem jeito. Então, como é que a gente fazia isso lá na empresa? Fazia uma simulação.
A gente ia para o auditório da empresa, uma série de funcionários participavam, e a gente fazia uma simulação de uma assembleia. Tinha uma pauta para a gente seguir, como se fosse, como a assembleia tem a pauta, tem o edital de convocação com os itens. Então, a gente fazia uma simulação, uma pessoa ia ficar responsável por ser o presidente da assembleia, o presidente ele tem determinadas funções para cumprir dentro de uma assembleia. Esse gerente de relacionamento que estava participando do treinamento, ele assume normalmente, quando ele vai na assembleia, ele assume a função de secretário da assembleia. Então, ele está ali para orientar a assembleia a não tomar decisões equivocadas. Ele precisa fazer a ata da assembleia, né? Então, um ficava fazendo a função de síndico, um fazia a função de secretário, e aquele gerente fazia um fazia a função de presidente, e o gerente fazia a função de secretário. E as outras pessoas simulavam como se fossem os condôminos. E aí a gente fazia uma simulação de assembleia mesmo. O síndico, o cara que estava fazendo a função do síndico, abria os trabalhos da assembleia, elegia o presidente da assembleia, né? Aí as pessoas ali eram treinadas para fazer certas coisas que iam de encontro a determinações do Código Civil, da legislação trabalhista, legislação brasileira, né? E aí, o cara que está participando do treinamento, que é o que está sendo treinado para gerente de relacionamento, ele tem que ter habilidade ali na hora ali de falar, opa, fulano, olha só, peraí, mas não é isso aí que você falou, não está certo, porque isso aí fere o Código Civil, a gente não pode fazer dessa forma, o condomínio ele tem que ir para um outro caminho, a gente tem que arrumar isso, fazer isso, papapá. E a gente fazia uma simulação bem real, era bem interessante, sabe? No meio do caminho, as pessoas davam sugestões de coisas que não podia. Então, o gerente ele tinha que estar atento àquilo para ele poder, né? Porque se ele não falasse nada e a assembleia começasse a seguir um caminho por um lado que não podia, né? Que legalmente o condomínio não podia fazer aquilo, aí o gerente da empresa lá falava, fulano, ó, você tem que ficar atento a isso aí, ó, tá vendo? A pessoa lhe deu uma sugestão para fazer uma coisa que não pode, segundo a lei. Você, como gerente, como secretário da Assembleia, você tinha que ter chamado a atenção. Não teria ter deixado a Assembleia aprovar determinada coisa. Isso tem que ter quórum, tem a convenção do condomínio. Então, fazia uma simulação bem prática. Funcionava que era uma beleza, né? E aí a pessoa, depois que estava fazendo o treinamento, ela fazia a ata da Assembleia. Então, era todo um treinamento voltado para novos gerentes, para que eles pudessem chegar a um ponto de estarem aptos a ir para uma assembleia sozinho, para chegar lá e comandar uma assembleia sozinho, que não é uma missão fácil. Muito pelo contrário, é uma coisa dificílima. E como que você vai treinar um gerente desse sem fazer uma simulação prática, para que um dia ele realmente possa ir fazer uma assembleia no condomínio? Sabe, então, só fazendo palestras e instrução audiovisual, você não consegue ter esse resultado. Aí, agora, né, você precisa, dentro da sua empresa, entender que tipo de treinamento você precisa fazer uma simulação. Como você vai fazer essa simulação? Para o dia a dia mesmo, né? Mas funciona muito bem, as empresas empregam isso aqui, é muito bem empregado hoje, que ela realmente ela simula uma situação do dia a dia do trabalho, tá? Uma outra coisa que é muito usado também são estudos de casos, né? As empresas, normalmente, elas têm os casos do passado delas, situações que já aconteceram lá na empresa, que você pode pegar aqueles casos do passado para fazer um treinamento com os funcionários, para eles analisarem aqueles casos do passado. E para as pessoas, para os treinandos, né? Para os treinandos ali, para eles criarem uma solução para aquele problema. Então, por exemplo, lá eu falo das empresas que eu trabalhei, do ramo que eu trabalhei, gente, porque eu, infelizmente, eu só trabalhei a minha vida inteira com administração de condomínio. Então, eu não sei muito dar exemplo de outros tipos de empresa, de automobilístico, de empresas de outros ramos, porque
eu nunca trabalhei em outras áreas. Mas, né, você ouvindo um caso que eu passei lá na minha empresa, serve para você levar lá para o seu dia a dia. Então, lá nessa empresa, a gente fazia uns estudos de caso, de problemas que os condomínios enfrentaram no passado, né, que trouxeram para a nossa empresa, que a nossa empresa resolveu o problema do condomínio, que se aquilo ali serviu para um estudo de caso. Então, a gente tinha esses casos lá. Então, a gente programava treinamentos com a equipe, né, e trazia, e principalmente com pessoas que estavam entrando na empresa, né? Pessoas que estavam passando por programas de treinamento, que estavam se desenvolvendo, que iam ser gerentes de relacionamento e tal, papapá. A gente chegava com aquele caso, formavam grupos, davam um caso lá para o grupo resolver, davam um prazo para eles resolverem, e aí, daí, depois de alguns minutos ali, a gente ia ouvir o que cada grupo arrumou de solução para aquele problema do condomínio, que era um caso real. Aí a pessoa ia dar as sugestões de como ela ia sugerir ao síndico para ele resolver aquilo. E aí depois, né, cada grupo dava a sua solução, e depois a gente dava também a solução que na época foi implementada e que teve sucesso, né? Porque aí esse caso normalmente é um caso que a gente resolveu o problema do condomínio e teve sucesso. Aí a gente ia discutir, ia ter um debate. Aí um grupo lá ia apresentar uma solução, os gerentes da empresa iam falar, olha, não, essa solução sua foi até boa, a solução não foi ruim, não. Só que, ó, a nossa solução, ela foi feita assim, 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 assado, que a gente entende que seria melhor do que esse cara. E, às vezes, gente, aparecem algumas soluções ali melhores do que as soluções que nós implementamos lá na época do passado, né? Então, esses debates, eles são muito saudáveis, esses estudos de caso, que, às vezes, também, gente, nesse período, entrou uma pessoa nova na empresa, que veio com conhecimento de fora, e ela também pode passar a experiência dela também nesses estudos de caso, para contar um pouco da experiência, de como ela resolveu aquele caso, né? Então, e normalmente isso serve realmente para as pessoas aprenderem a arrumar as soluções. Então, olha lá, ó, descrições de como os funcionários e organizações lidaram com uma situação difícil, né? Naqueles casos, nós já passamos por uma situação difícil. Como é que a gente, né, resolveu aquele caso lá? Então, aprendizes devem analisar e criticar ações tomadas, indicando quais seriam mais adequadas, sugerindo o que poderia ter sido feito diferente. E a gente ia falar, gente, ó, naquele momento a solução foi essa, resolveu. Teria uma outra solução melhor? E aí a gente faz um debate, e às vezes a gente acaba encontrando soluções melhores, que aquele problema ele pode vir a acontecer, né? Um problema recorrente. Às vezes a gente, daqui a um tempo, passa por uma situação parecida. E aí a gente até tem uma solução até melhor para implementar. Os casos são especialmente adequados ao desenvolvimento de habilidades intelectuais, como análise, síntese e avaliação, que costumam ser requisitos para gerentes, médicos e outros profissionais. Então, você tem que pensar em outras áreas também. Imagina no hospital, né, gente? No hospital, o quanto eles devem fazer estudos de caso, aqueles médicos antigos que já têm lá 20, 30 anos de profissão na medicina, quantos casos eles já tiveram de pacientes que eles resolveram o problema, mas com o passar dos anos vão surgindo novas tecnologias, novas metodologias que podem ser aplicadas àqueles casos lá do passado deles lá, para eles debaterem, né? Então, em cada área, gente, você tem aplicação desses casos aqui. É difícil aqui, o difícil para a gente é arrumar, é mostrar isso aqui de uma forma prática para cada área de vocês. Cada um trabalha numa área, num tipo de empresa aí, então a gente nunca consegue chegar aqui e mostrar para você uma coisa que você pode pegar e aplicar lá na sua empresa de imediato. Às vezes você tem que adaptar, você tem que entender como é que o método funciona e trazer para a realidade da sua empresa. E por isso que eu sempre falo, né?
a experiência sua no dia a dia é que vai determinar demais o seu aprendizado, você saber realmente pegar e aplicar aquilo, né? Para a gente encerrar por hoje, pessoal, depois eu vou ver aí a questão das atividades pensionadas, vamos só falar sobre jogos de negócios. Ó. São usados principalmente para o desenvolvimento de habilidades de gestão. Exigem que os aprendizes analisem informações e tomem decisões. Estimulam o aprendizado, simulam a natureza competitiva do negócio. Então, os jogos de negócio, assim como as dramatizações também, né, que nós vamos ver na aula que vem, são meio, como eu falei, são meio parecidos, né? A gente tem lá simulações, tem jogos de negócios, tem dramatizações, tem estudos de casos, né? São vivenciamentos, né, que você passa, onde a empresa propõe, né, propõe ali uma determinada situação, e os grupos de funcionários, os funcionários se separam em grupos, e os grupos vão ter que vivenciar aquilo ali, e arrumar uma solução para aquilo, tá? Próxima aula, eu vou tentar arrumar uns vídeos também para mandar para vocês, tentando dar alguns exemplos de aplicação desses métodos práticos aqui no dia a dia de vocês, para que a gente possa tentar ver isso de uma forma um pouco mais aplicada. Já são 8h30, pessoal, eu prefiro parar por aqui, porque aí na próxima aula, ó, eu dei uma avançadinha boa, a gente acaba de ver esses métodos aqui, tá? Que é rápido esses outros métodos, e aí já vai para a fase final aqui do material, que não é muita coisa, não. Isso aqui eu consigo concluir de uma forma rápida isso aqui com vocês. E aí, na próxima aula, eu passo com vocês a prova, como é que vocês vão fazer a nossa prova. E aí eu queria aproveitar esse restinho de aula aqui, é só para ver se realmente alguém está com alguma dúvida sobre a APS. Para quem chegou depois, antes que eu veja dúvidas aqui, para quem chegou depois, no finalzinho da aula, e não viu, pessoal, ó, o que eu combinei no início da aula com todo mundo? Eu vou eliminar a apresentação das atividades em função de que a faculdade, ela não estendeu o prazo da prova, não. Ela manteve o calendário. Então, tudo bem, a gente tem que respeitar, tem um lado negativo, mas tem um lado positivo também, né? Que a gente vai seguir o calendário aí também, não vai ficar precisando de estender o nosso calendário até julho, né? Vai conseguir cumprir o calendário lá até o meado de junho aí, todo mundo já está de férias, ótimo. Mas também atrasou essa paralisação, atrasou um pouquinho a nossa vida, né? Então, em função disso, também eu não vou poder ter tempo de fazer as apresentações da APS, que para muitos de vocês eu até sei que vocês acham é bom. Então, a APS vai ser só enviada lá pelo Classroom. Então, pessoal, para encerrar hoje, eu queria ouvir de vocês. Se quem não tiver com dúvida nenhuma na APS, já até tem gente aí que eu sei que já até me mandou já, a aula já está encerrada. Já pode sair. Eu queria era ajudar algum grupo aí que ficou, de repente, emperrado em algum ponto da APS. Se eu puder ajudar de alguma forma, eu fico aqui disponível aí até a hora que precisar. Alguém tem dúvida na APS, pessoal? Alguém precisando de algum tipo de ajuda? Alguma parte do trabalho não entendeu bem? Então, pessoal, se ninguém tiver dúvida, só tenho a desejar uma boa noite a todos aí. Amanhã eu vou estar mandando lá, confirmando para vocês esse novo calendáriozinho da APS aí, como é que vai ser feito direitinho, tá? Até amanhã estou mandando isso. Então, se ninguém tem dúvida sobre a APS, então eu até já vou dar a aula como encerrada, né? Aí só tenho a agradecer a vocês aí, ó, Karen, Ingrid, Sabrina, Luane, Carlos, todos que participaram, Tayane, tá? E se surgir alguma dúvida sobre a APS, vocês sabem que podem me mandar um WhatsApp também. Eu fico lá no WhatsApp disponível para ajudar vocês. Beleza, Carlos? Boa noite. Boa noite a todos aí, tá? Muito obrigado pela presença, Rodney. Obrigado aí, tá? Larissa, Paula, Tayane, Stephanie. Qualquer dúvida que tiver,
Eu estou lá disponível no WhatsApp para ajudar vocês, tá bom, pessoal? Beijo no coração, fiquem todos com Deus aí.